A cantora evangélica Flor de Lis pode estar diretamente ligada ao assassinato do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, segundo depoimento de um dos filhos adotivos do casal para a polícia. A identidade deste rapaz não foi revelada. Segundo o seu depoimento, mais 3 irmãs adotivas também podem estar diretamente ligadas ao assassinato. Eu vou dar uma breve lida aqui para vocês em uma matéria. Olha só o que diz. Um dos filhos de Flor de Lis, que não teve a identidade revelada, prestou depoimento nesta quinta-feira, dia 20, e disse desconfiar de uma possível participação da mãe e de 3 irmãs, além dos 2 irmãos presos na morte do pastor Anderson do Carmo, que aconteceu no último domingo, dia 16. Flávio dos Santos admitiu o crime ontem à noite, durante depoimento na Delegacia de Homicídios em Niterói. Disse que atirou 6 vezes contra o padrasto Anderson do Carmo e que teve a ajuda de outro filho do casal para comprar a pistola do crime, Lucas dos Santos. A polícia já sabe que Lucas não estava na casa na hora dos tiros. O pastor Anderson de Souza era casado com a deputada federal Flor de Lis, do PSD. Os dois têm 55 filhos, entre biológicos e adotivos. Anderson de Souza foi assassinado na madrugada de domingo, logo depois de chegar em casa. A deputada Flor de Lis contou que o marido voltou para buscar algo no carro e que, nesse momento, ela ouviu os tiros. Flávio dos Santos, filho biológico da deputada, e Lucas dos Santos, filho adotivo do casal, já eram considerados suspeitos de envolvimento no assassinato. A polícia prendeu os dois no início da semana por causa da participação em outros crimes. Flávio, por violência doméstica, e Lucas, por tráfico de drogas. Na terça-feira, policiais encontraram uma pistola calibre 9mm no quarto de Flávio, na casa onde ele vivia com os pais. A arma estava enrolada num pano em cima do armário. Na perícia feita na delegacia, ficou comprovado que é a arma usada no crime. Durante a apreensão, policiais viram um pequeno incêndio no quintal da casa, mas não conseguiram recuperar nada. Eles também recolheram um edredom que estava sujo de sangue em um dos quartos. Hoje, depois da confissão de Flávio, foi decretada a prisão temporária dos dois por homicídio. O assassinato do pastor pode ter sido um crime em família, com a participação de mais pessoas. É o que contou aos investigadores um outro filho do casal. Este filho diz que não ouviu discussão, grito, barulho de carro ou moto em fuga. Quando desceu para a varanda do closet do pai, encontrou Flávio próximo a Anderson caído. O rapaz garante que o celular do pai foi entregue para a mãe dele, Flor de Lis. Este é um dos pontos importantes da investigação. A polícia ainda tenta encontrar o celular do pastor e também o de Flávio. Os investigadores já pediram à deputada Flor de Lis que entregasse o telefone do marido, mas até agora o aparelho não apareceu. O filho revela outros detalhes. Diz que 3 filhas do casal e a própria Flor de Lis já teriam colocado remédios na comida de Anderson e que isso seria a causa de sua saúde comprometida. Ele conta que em fevereiro, Anderson mostrou uma ameaça de morte que tinha recebido por mensagem e que Lucas revelou a ele ter recebido uma proposta de R$10 mil de uma das irmãs para matar Anderson. O filho afirmou que suspeita do envolvimento da mãe, de 3 irmãs, de Lucas e de Flávio na morte do pai. Ele também afirma que a mãe chegou a dizer a um dos filhos que a hora do pai estava chegando. E descreve o comportamento desesperado de Flor de Lis e desses irmãos durante o velório como um teatro. Outra coisa importante, né? A polícia, para descobrir de fato quem foi que havia feito os disparos, colocou tanto o rapaz de 18 anos quanto o homem de 38 anos na mesma sala, já que os depoimentos deles não estavam batendo, né? Estava um acusando o outro. Então, o mais velho confessou de uma vez que foi ele o autor dos disparos. E segundo aí as informações da polícia, existem também imagens com uma qualidade muito boa, imagens de câmera de segurança com qualidade muito boa, que vão trazer revelações mais precisas e bombásticas sobre este crime e sobre esta situação que tomou a grande mídia e as redes sociais.
Bom, existe uma desconfiança de que o pastor estava tendo um caso extraconjugal, que estava traindo a Flor de Lis. Logo, a polícia descartou imediatamente a possibilidade de ser um crime como latrocínio, por exemplo, até porque não roubaram nada, né? Então, acredita-se que os filhos, revoltados com a traição do pai, a suposta traição do pai, porque isso não foi confirmado, executaram o mesmo para poder vingar a mãe, né? E as pessoas na internet estão desconfiadas, ao analisar todas as questões, que a Flor de Lis possivelmente estaria envolvida, porque se tratava da vítima que estava sendo traída. Até porque nenhum crime como latrocínio, roubo, seja lá o que for, né, levaria um ladrão a gastar 30 balas em cima de uma pessoa, né? O cara foi executado com 30 tiros. E a maior parte desses tiros foram na região pélvica, naquela região ali das partes íntimas. O que leva a entender que foi uma espécie de recado, que ele possa ter cometido algum erro nesse sentido. Então, não precisa ser nenhum perito, nenhum grande investigador para saber que esse tipo de execução sumária trata-se de um recado, de um crime de vingança. E foi isso que tudo indica que aconteceu. Inclusive, depois do depoimento desse rapaz à polícia, né, do filho que alega que a mãe, possivelmente, né, e mais 3 irmãs, possivelmente, possam estar diretamente ligadas ao crime, a advogada abandonou o caso. E a família agora teve que contratar um outro advogado para poderem fazer a defesa. A advogada disse o seguinte, né, em outras palavras, né, resumindo aqui, como diz no dito popular, né, eu vou pôr o pé no mundo, que se dane o mundo, porque meu nome não é Raimundo. Foi isso que aconteceu aí com a advogada que abriu gás, como a gente fala lá na Bahia, como se fala aí em Minas Gerais, ó, cascou fora do assunto, que viu que aí tem mais angu, tem mais caroço nesse angu, né? É claro que a gente pode ter aí muito mais revelações, tá? Outra coisa que é, assim, impressionante, como as coisas começaram a se ligar durante a semana, né? Logo após o início da investigação da polícia, a primeira coisa que a polícia fez foi pedir o celular do marido, o celular do pastor que foi assassinado, e até agora a cantora Flor de Lis não entregou esse celular. A polícia também disse que quando chegou até o local, né, estava tendo um incêndio, um pequeno incêndio em alguma parte ali do quintal, daquela parte ali de fora. Eles estavam queimando alguma coisa. E a polícia não conseguiu mais recuperar nem identificar o que estava queimado ali. O que foi que eles queimaram? Né? A polícia ficou com essa dúvida. Né? Inclusive, vários jornais da TV aberta também noticiaram esse detalhe. Tá? A delegada que está à frente do caso, alegou durante uma entrevista reveladora que ela possui algumas imagens que serão averiguadas, e essas imagens estão bastante nítidas para desvendar os demais mistérios sobre este caso. Agora eu paro para pensar, meus amigos, como é que alguém, vamos falar somente dos 2 filhos aqui, porque a gente está trabalhando com a possibilidade da Flor de Lis estar envolvida. Ninguém aqui está afirmando que ela está envolvida, mas o próprio filho dela, que vive com eles, que estão lá com eles, né, afirmou à polícia que ele desconfia. Inclusive, ele disse, né, que eles estavam colocando alguma espécie de medicamento forte, de remédio, na comida do pastor, e por isso que o pastor estava muito mal de saúde, a saúde dele estava bastante debilitada. Ele também disse que chegou a ouvir, né, que alguém falou ou ouviu da boca da própria mãe, ele em depoimento, dizendo que a Flor de Lis possivelmente haveria dito que a hora do pastor estava chegando para eles se prepararem. Isso foi o depoimento dele, não sou eu que estou falando, eu só estou noticiando aqui
o que foi relatado à polícia. E agora a Flor de Lis ela vai ter que novamente voltar para prestar alguns esclarecimentos à polícia, né? Então, essas serão as perguntas que a polícia possivelmente fará à cantora evangélica. A primeira, a deputada Flor de Lis disse que um carro estava seguindo eles. Por que a polícia não foi chamada imediatamente? Lógico, se você diz que está sendo perseguido e você não chama a polícia, é no mínimo estranho. Porque ela disse que no dia do crime ela teve a impressão que estavam sendo perseguidos. Aí eles chegaram em casa. Primeiro ela chamou ele para sair às 3 da manhã, o que já é muito estranho. Disse que só foi dar uma volta. Tudo bem. Mas no Rio de Janeiro, quando volta, né, ela disse que deixou o portão encostado sem querer. E aí, ao entrar, ela falou: ô meu amor, volta ali no carro e pega tal coisa para mim. E aí, quando ele volta, ele é executado a tiros. Aí ela fala em depoimento que ele estava tentando defender a família, proteger a família dos ladrões, para que eles não invadissem a casa. Ora, os caras foram lá, fuzilaram ele de bala. Eles entraram a hora que eles iam entrar a hora que eles quiserem. Ora, simples assim. Em depoimento também, o rapaz que fez as declarações aí, o filho que acredita que a Flor de Lis possivelmente pode estar envolvida, ele alega que depois dos tiros não ouviu, ele disse que não ouviu pneu de carro cantando, barulho de moto, ele disse que não ouviu nada. Porque normalmente quando ocorre uma execução desse tipo aí, primeira coisa que acontece que você vê é pneu de carro rasgando, é barulho de moto dando fuga, e ele disse que não ouviu isso. Outras perguntas que devem ser feitas aqui à Flor de Lis durante o seu próximo depoimento. Por que a deputada falou que se tratou de um latrocínio se nada foi roubado? Outra pergunta, a deputada sabia da suposta traição? Caso sim, desde quando você sabia? Outra coisa, Flor de Lis não temia que eles poderiam ter uma atitude violenta se ela contou isso para os filhos? Se ela sabia da suposta traição, ela contou isso para o Flávio, que é o filho biológico dela? E se ela contou, ela não temia que eles poderiam ter uma atitude violenta? Por que o Anderson voltou para o carro se estava sendo seguido e poderia correr risco? Perguntas que a polícia vai fazer para ela. O que ele foi buscar no carro? O que ela mandou ele buscar no carro? A polícia quer saber. A deputada pediu para o marido ir ao carro, local onde acabou sendo baleado. Quem da família estava em casa naquela noite? A polícia trabalha com a hipótese de que a deputada está envolvida na morte do marido? Essas são as perguntas aí que a polícia está levantando e que possivelmente, óbvio, no próximo depoimento, vão fazer aí a Flor de Lis, tá? Eu vou estar ligado aqui no caso, eu não vou dar minha opinião ainda sobre esse caso, com certeza que isso vai render mais um vídeo aqui no canal, pelo menos mais um vídeo, porque, meus irmãos, isso vai dar muito pano para manga, né? Com certeza pode ter muito mais angu nesse caroço aí. É esse meu, é o contrário, muito angu nesse caroço, porque na verdade acho que tem mais caroço do que angu propriamente dito, mas fiquem ligados aí no canal que a qualquer momento eu posso estar trazendo mais informações sobre este assunto emblemático. Ó, lembrando a vocês que é importante o sininho, o like, vamos dar like aí no vídeo quando você assiste, tá? É importante, se você achar que eu mereço, deixa o like, tá? Me segue lá na página de Facebook, que eu tô fazendo postagens lá também, tá? E caso você não veja o vídeo aqui no canal, você pode ver lá na nossa página de Facebook, o link tá aí na descrição. Então, até nosso próximo encontro. Shalom.